Fala pessoal, tudo bem? Bom, então vamos agora falar sobre combinação completa, também conhecido como combinação com repetição, tá? Bom, então para isso, primeiro a gente vai resolver o seguinte problema. De quantos modos é possível comprar 4 sorvetes em uma loja que os oferece em 6 sabores? Bom, numa primeira leitura desse problema, a gente tende a achar que a resposta vai ser combinação de 6, escolhe 4. Porém, essa resposta é incorreta para esse problema. E por que essa resposta é incorreta para esse problema? Por uma questão muito simples. Quando você faz essa contagem, combinação de 6 escolhe 4, ou combinação de 6, 4 a 4, isso significa que você está escolhendo 4 objetos distintos entre 6 objetos distintos dados. Ocorre que nesse problema aqui especificamente, não há nenhuma obrigatoriedade de que os sabores que você está comprando sejam diferentes. Então você pode comprar, por exemplo, 3 sorvetes de chocolate e um sorvete de morango. Você pode comprar os 4 sorvetes de chocolate, por exemplo. Certo? Então você pode repetir o sabor. Então, como você pode repetir o sabor, então você pode escolher. A gente tem que escolher então 4 objetos que serão distintos ou não. E aí, nessa situação específica, a gente tem que então resolver isso de uma outra forma, certo? Que não será por permutação, porque aqui também a ordem não importa. Então, se eu pegar 2 sorvetes de chocolate e 2 sorvetes de baunilha, por exemplo, então tu faz a ordem com que eu vá buscar, porque uma vez que eu vou formar um conjunto com 2 sorvetes de chocolate e 2 sorvetes de baunilha. Então, a gente tem que encontrar uma outra maneira para modelar esse problema, para conseguir resolver esse problema, certo? Então, observa o seguinte, olha só, eu vou resolver isso da seguinte forma. Digamos que x1 é a quantidade de sorvete sabor 1 que a gente vai comprar. Digamos que x2 é a quantidade de sorvete sabor 2 que a gente vai comprar. x3 a quantidade de sorvete sabor 3 que a gente vai comprar. E assim sucessivamente até chegarmos aí na quantidade de sorvete sabor 6 que a gente vai comprar. Esse total de quantidades tem que ser 4. Então a gente tem uma equação do primeiro grau, né, uma equação linear de 6 variáveis, onde as soluções dessa equação são soluções inteiras, porque você compra uma quantidade inteira de chocolate, certo? De sorvete, e não negativos, porque não faz sentido eu ter, por exemplo, uma dessas variáveis sendo igual a menos 1. Seria como se eu estivesse comprando menos um sorvete, né? Isso significaria o quê? Que eu estaria dando um sorvete para a loja, então isso não faz sentido. Então a gente tem que, todas essas variáveis aqui, né, x1, x2, x3 até x6, são inteiras e não negativas. Bom, então vamos ver algumas soluções para essa equação. Então, sei lá, a gente tem 1 mais 0, mais 0, mais 1, mais 1, mais 1 é uma solução, por exemplo, né? Uma outra solução seria 0, mais 2... Ah, não, perdão. Não, tá certo, isso mesmo. Mais 0, mais 2, mais 0, mais 0. Uma solução para essa equação, né? A gente pode ter 0, mais 0, mais 3, mais 0, mais 0, mais 1, por exemplo. Certo? Ou seja, então o nosso problema agora, ele consiste em achar quantas soluções inteiras não negativas tem essa equação. Então é isso que consiste em resolver o nosso problema agora, achar o total de soluções dela. Bem, vamos considerar o seguinte esquema aqui. Não é bem uma modelagem, mas é mais um esquema para a gente visualizar. Então, sempre que eu tiver um número, eu vou colocar a quantidade de bolinhas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, na primeira solução, eu tenho 1, aí mais 0 não coloco nada, mais 0 não coloco nada, mais 1, mais 1, mais 1, e é isso. Certo? Beleza? Agora, considera a segunda solução. Então, não tenho nada, então vou colocar o sinal de mais. 2, 2 bolinhas, mais 2 bolinhas, mais. Certo? Para a terceira solução, 0,
mais 0, mais 3. Então, uma bolinha para cada, mais 0, mais 0, mais 1. Então, repara que representando essas soluções aqui dessa maneira, o que a gente pode observar? A gente pode observar que em todas elas a gente tem um total de 3, 6, 9 objetos, certo? Onde desses 9 objetos eu tenho 5 iguais ao sinal de mais e 4 iguais à bolinha. Então significa que, e repare que uma representação diferencia da outra pela posição relativa entre os sinais de mais e as bolinhas, certo? Ou seja, então, achar o total de soluções dessa equação é achar o total de maneiras que eu tenho de arrumar esses 5 sinais de mais e essas 4 bolinhas em fila. Então, isso vai me dar, o número de maneiras de fazer isso é a permutação de, bom, são 9 objetos ao todo, ou seja, 5 mais 4, com repetição de 5 e 4. Então, isso daqui é 5 fatorial, não, desculpa, 9 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 fatorial. Então, isso ficou 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 4 vezes 3 vezes 2. Bom, 5 fatorial vai embora para 5 fatorial. 4 vezes 2, 8. 3, pode simplificar aqui ou aqui, então eu vou simplificar aqui que vai ficar 2. Beleza? Então isso aqui nos deu o quê? Então isso aqui nos deu o seguinte. Isso aqui então ficou 63 vezes 2, 126. Então a gente tem 126 maneiras de comprar 4 sorvetes em uma loja que os oferece em 6 sabores. Tranquilo? Bom, então esse tipo de problema é o que a gente chama de problemas de combinação completa ou de combinação com repetição. Tá? São problemas que consistem no seguinte: envolvem escolher P objetos distintos ou não entre N objetos distintos dados. Esses problemas eles podem ser modelados por meio dessa equação: x1 mais x2 mais x3 mais x até xn igual a P, obviamente o P é menor que N, certo? E aí o número total de soluções para essa equação é o que a gente chama de combinação com repetição, né? Ou combinação completa. Gn escolhe P, e isso é rigorosamente igual à permutação de N mais P menos 1, ou melhor, P mais N menos 1, com repetição de P N menos 1. Ou seja, isso é P mais N menos 1 fatorial sobre P fatorial vezes N menos 1 fatorial. Então, ou seja, esse problema de combinação com repetição, ele recai numa permutação com repetição. Certo? Então aqui a gente tinha, né? Quero escolher 4 entre 6, então vai ficar 6 mais 4 menos 1, que é 9, com repetição de 4, né? Caso eu escrever aqui ao contrário, mas seria P aqui e o N menos 1 aqui. Tranquilo? Beleza? Então, o problema de combinação completa ou combinação com repetição é quando você vai escolher P objetos entre N objetos distintos dados, só que diferentemente da combinação simples, agora esses objetos não precisam ser necessariamente distintos, eles podem ser iguais ou não. E a ordem não importa. Então, por isso que, por mais que recaia num problema de permutação, a solução recaia numa permutação com repetição, ele não é um problema de permutação, porque a gente não está arrumando objetos em fila, a gente está selecionando objetos. Ele recai nessa permutação com repetição porque a gente modela ele por meio dessa equação. E aí o problema consiste em achar quantas soluções inteiras não negativas tem essa equação, certo? E aí a gente tem sempre um esquema parecido com esse. Beleza? Tranquilo? Bom, então na próxima aula, no nosso próximo vídeo, eu vou então começar a resolver alguns exercícios que envolvem esse conceito que a gente acabou de ver. Tá legal? Então, até lá!